meu nome é Márcia Hartmann Franco, eu sou neuropediatra e sou diretora de qualidade médica do Hospital Santa Mônica. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno neurobiológico que se caracteriza por 3 condições: o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. E essas 3 características, elas podem vir em intensidades diferentes. Então a gente pode subdividir esse transtorno no predominantemente desatento, no predominantemente hiperativo ou impulsivo. Essas 3 características podem vir mescladas em intensidades diferentes. Os primeiros sinais costumam aparecer já na infância. Muitas vezes a criança é desatenta, que perde material, que esquece alguma coisa que deveria fazer, ou a criança hiperativa que fica correndo de um lado para o outro, que não para, que não se concentra, que não termina as atividades que está fazendo e já começa a fazer outra coisa sem dar uma sequência lógica naquilo, ou às vezes a criança extremamente impulsiva, que se envolve em acidentes, que não tem muita noção do perigo, se machuca o tempo todo, ou às vezes machuca outra criança, muitas vezes sem querer, tromba, esbarra e acaba gerando algum tipo de transtorno. Para a gente poder fazer o diagnóstico, isso deve gerar algum prejuízo na vida dela. A gente sempre associa o diagnóstico ao grau de prejuízo que isso está levando na rotina diária da pessoa. O tratamento tem que começar assim que a gente identificar a questão e perceber que isso está trazendo algum prejuízo para a pessoa. Qualquer que seja o prejuízo, já está na hora da gente começar a tratar e começar a ajudar. Então, a pessoa não precisa ficar internada no hospital por conta do TDAH. Agora, se ela tiver alguma outra coisa que está descompensando associado ao TDAH, pode sim haver indicação de internação. Por exemplo, as pessoas que têm TDAH, principalmente os não tratados, os não diagnosticados, eles podem ter uma chance maior de desenvolver dependência de substâncias psicoativas, eles podem ter uma tendência maior de desenvolver algum outro transtorno mental, algum transtorno psicótico, ou eles podem ter outras patologias que estas sim podem indicar internação. E muitas vezes a pessoa que tem um TDAH, talvez não tratado ou não diagnosticado, pode desenvolver um quadro depressivo grave, uma questão de baixa autoestima, que pode sim levar a outras complicações de transtornos mentais que podem até necessitar de uma internação. Mas aí no caso a internação não seria por conta do TDAH que a pessoa tem, mas por conta das comorbidades, às vezes um abuso de substância, uma dependência química ou dependência de álcool, que foram todos decorrentes de um TDAH que não foi tratado. E aí leva a evasão escolar, leva a todas essas outras complicações que podem necessitar até de uma internação. Mas o TDAH por si, o tratamento básico é via ambulatorial. Você vai ter um acompanhamento médico, você vai ter um acompanhamento psicológico, muitas vezes você vai ter também um terapeuta ocupacional ou um fonoaudiólogo, dependendo do caso. Todos esses profissionais vão atender a pessoa com uma determinada regularidade e vão estabelecer as terapias e as estratégias necessárias para cada caso. A pessoa que tem TDAH, a gente sabe que muitos deles vão levar esse TDAH para a vida adulta também, tá? Algumas pessoas melhoram bastante dessas características. A gente sabe hoje que é em torno de 4 a 8% a prevalência nas crianças até os 15 anos de idade e a prevalência na idade adulta em torno aí de 3, 4% da população. Então, assim, algumas pessoas que têm TDAH na infância vão resolver essa situação e não vão levar isso para a vida adulta, mas muitos levam sim para a vida toda. A pessoa que tem TDAH, ela tem alguns direitos diante da lei, algumas questões que a gente pode solicitar tanto para a escola quanto para a faculdade. A pessoa com TDAH, ela tem direito a ter um tempo maior para fazer a prova, ou se for necessário para aquela pessoa, ela ter um ambiente tranquilo para poder fazer a sua prova, ela poder fazer numa sala separada. Dependendo de cada caso, isso tem que ser assim, não é uma receita de bolo, todo mundo precisa de tempo a mais.
Por isso a importância do nosso profissional, do médico, do psicólogo, estar avaliando caso a caso. Mas a pessoa tem direito, se ela precisar, de um tempo maior para fazer a prova, de fazer aquela prova num local tranquilo, de ter uma adaptação curricular, de fazer uma prova um pouco mais curta do que a prova que está sendo feita para aquela sala. Isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas se for necessário, a pessoa tem direito sim. O tratamento medicamentoso do TDAH, ele é baseado em alguns princípios ativos que a gente tem disponível aqui no Brasil, que são as principais substâncias usadas. A mais conhecida e a mais antiga utilizada é o metilfenidato, que é apresentado tem vários medicamentos que têm esse princípio ativo do metilfenidato. A gente também tem a lisdexanfetamina, que é outro princípio ativo bastante utilizado. E esse ano chegou no Brasil também algumas apresentações da atomoxetina, que é uma outra substância utilizada também para o tratamento do TDAH. Como tudo, existem sempre casos de abuso. Existem pessoas que não têm o diagnóstico de TDAH e que vem se vendendo essa impressão de que se essas pessoas utilizarem essas substâncias, elas vão render mais no seu trabalho, ou muitas pessoas para prestar concurso, acham que vai melhorar a sua atenção, então começam a usar. Isso leva a abuso. E como tudo que tem abuso, começa a ter prejuízos físicos também. Raramente essas pessoas que estão abusando da substância vão ter um médico regular acompanhando. Qualquer remédio, qualquer substância que você for usar, tem que ter o seu médico acompanhando as funções do seu organismo, acompanhando o funcionamento cardíaco, a função do fígado, todas as suas funções, colhendo exames de tempos em tempos para ver se aquilo está fazendo algum mal para o seu organismo. E as pessoas que estão abusando raramente têm esse acompanhamento. Então torna-se uma coisa perigosa sim, e principalmente com altas dosagens que essas pessoas acabam utilizando, podem gerar outros transtornos mentais, até transtornos psiquiátricos pelo abuso da substância. É muito importante que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado quando a pessoa tem o diagnóstico de TDAH. Isso pode mudar a história de vida da pessoa. Isso vai diminuir muitos efeitos, muitas questões nocivas, como abuso de substância, como questões de evasão escolar, dificuldades de aprendizado. Isso muda uma história. E nós temos no nosso Centro de Cuidados de Saúde Mental do Hospital Santa Mônica, que está plenamente capacitado a fazer todo esse acompanhamento que a pessoa necessita. Somos o Hospital Santa Mônica, referência nacional em psiquiatria e saúde mental.